Na porção dessa semana, a gente vê que José se revela para a família, fala quem ele realmente é, e aí ele dá instruções bastante específicas do que os irmãos devem fazer quando eles forem se apresentar ao faraó. O alvo da nossa análise hoje vai ser isso, essas instruções que José passa. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, como dito então no começo do vídeo, a gente tem aqui na porção dessa semana um reencontro familiar entre José, seus irmãos e posteriormente o pai deles, né? E nesse reencontro, uma das coisas que o José fala é o seguinte: agora vocês vão conhecer o faraó, né? José era o vice-rei do Egito, estava num cargo de extremo poder, tinha relação bastante íntima com o faraó, né? Conseguia acesso constante, e aí ele falou: então agora eu vou apresentar vocês ao faraó. Só que ele diz o seguinte: quando vocês entrarem no faraó, o faraó vai perguntar o que vocês fazem. Vocês vão responder exatamente isso que eu vou dizer. Vocês vão falar que vocês são pastores, né, que vocês trabalham com gado, com ovelhas, que vocês sempre foram pastores, que os pais de vocês sempre foram pastores e que vocês sempre fizeram isso da vida. Por que é isso? O próprio José explica. Ele fala o seguinte: porque assim a gente vai poder viver numa terra que se chama Goshen, que é uma terra para pastorear, né, uma terra muito boa para isso. E ele diz o seguinte em Gênesis: porque os pastores são desprezados no Egito. E aí aqui tem uma coisa interessante, né? Quem é que quer ser desprezado? Por que o José fala: olha, vocês vão falar para o faraó que justamente vocês fazem a pior profissão aos olhos dos egípcios, né, para serem desprezados? Talvez a pergunta seja ainda mais estranha se a gente vê que, se eles quisessem, eles podiam ser facilmente a elite do Egito. Se aproveitar do poder de José, né, que, como eu falei, era vice-rei do Egito, eles podiam com certeza morar na capital, na cidade mais rica, talvez conseguir cargos no governo, né, por nepotismo. Você faz isso, você faz aquilo. Eles conseguiriam ser elite, né, e viver numa riqueza ali tranquilamente. Mas eles fazem justamente o oposto. Então eles vão viver numa cidade no campo, né, chamada Goshen, como eu falei, totalmente longe do comércio egípcio, sem grande chance de arrecadar fortuna, né? Aí você pode pensar assim: é que eles também não tinham o dom, né, do comércio, eles não iam se dar bem. E não é isso, né? A Torá fala muito bem, os sábios dizem que os filhos do Jacó, eles eram todos muito bonitos, muito inteligentes, muito bem-sucedidos, né? Eles conseguiriam se dar muito bem. Então, por que eles não fizeram isso, né? Essa é a grande pergunta. Por que eles resolveram ser desprezíveis aos olhos do faraó? Bom, a questão é a seguinte: muitas vezes um ganho físico na nossa vida representa uma perda espiritual. Vou repetir essa frase que é bastante importante. Às vezes eu ganho algo fisicamente, no caso aqui, dinheiro, né? Mas eu perco algo espiritualmente. Os irmãos e José, com essa sabedoria, né, foi o que conduz eles a isso, queriam se afastar da cultura egípcia. Por quê? A cultura egípcia representa, para Kabbalah, o individualismo, o ego, né, no sentido de pensar só em mim mesmo. Eu não me preocupo com os outros, só o que importa sou eu. E se eles entrassem nessa dinâmica, eles podiam se perder espiritualmente. A cultura israelita é justamente o oposto disso, de eu não pensar só em mim mesmo, de eu pensar nos outros. Mais especificamente no caso de José, eles tinham acabado de se reunir como família, né? Eles passaram um monte de tempo separados, por desavenças, por brigas, por ciúme, inveja e tal, e agora eles estavam se reunindo. Então tudo que eles não queriam era esse individualismo, eles queriam manter essa unidade. Então o que eles perceberam? Se eu viver no meio dos egípcios, no meio da cultura egípcia, eu estou ganhando fisicamente, né? Fisicamente, no mundo material, eu estou muito próspero, mas espiritualmente eu vou perder valores. Eu vou perder família, eu vou perder o companheirismo, eu vou talvez até me desviar espiritualmente do caminho. Se a gente quiser pensar nesse sentido, os egípcios eram idólatras e os israelitas eram monoteístas, né? Até isso poderia atrapalhar. Então, olha que lição importante que a gente tem para tirar daqui, né? Muitas vezes a gente está indo atrás de uma decisão, atrás de uma coisa que a gente quer, porque ela representa um ganho físico. Mas será que ela não representa também uma perda espiritual? Será que muitas vezes não é melhor eu ser desprezível aos olhos do mundo material, mas eu estou ganhando pelo menos do lado espiritual? Uma coisa interessante de pensar para fazer um paralelo é o seguinte:
Vamos supor que eu te falo assim, olha, eu queria te mandar para um país, né? Você vai viajar para esse país para fazer um tipo de trabalho, lá você vai ganhar muito, muito dinheiro, tá? Você vai ficar realmente milionário. Só que é um país extremamente perigoso e exige grande risco de vida para você lá. O país está em guerra, tem assalto, tem atentado, tal. Pode ser que você morra. Se você sobreviver, você vai voltar milionário, mas a chance de você morrer é muito alta. O que você faria? Provavelmente, né, você diria que não vai fazer essa viagem, né? Então, se a viagem representa risco de vida, por mais que tenha a chance de você enriquecer, você vai abrir mão disso. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Só que aqui o risco de vida que nós estamos falando não é o risco de vida físico, é o risco de vida espiritual, né? Então, muitas vezes você está embarcando numa viagem que tem possibilidades de ganho material muito grande, mas você está pondo em risco a sua vida espiritual. Certamente a gente aprende dos irmãos que muitas vezes vale a pena a gente perder do ponto de vista físico para ganhar do ponto de vista espiritual. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.